Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo técnico. Meu nome é Jefferson Castilho e hoje vou estar trazendo mais uma ação do grupo MTI, Mix de Influência Tecnológica. E a campanha do mês de maio nós iremos falar sobre virtualização, tá? E eu vou estar trazendo vídeos explicativos a respeito do Hyper-V, tá? E nesse primeiro vídeo eu vou estar explicando como converter uma máquina física para virtual para Hyper-V, tá? O conceito chama-se P2V, tá? Que eu vou estar explicando no andamento do vídeo. Bom, o P2V nada mais é do que o Physical to Virtual, tá? É, ele tem essa sigla, né? P2V, devido à configuração, né? Que você pode estar convertendo as suas máquinas físicas, tá? O seu servidor físico para um ambiente virtual, tá? Seja ele em outras plataformas também, tá? Não só necessariamente em ambientes Microsoft, tá? O conceito já é antigo, tá? Mas dentro do ambiente Windows ele nasceu dentro do Virtual Server, tá? Com a ferramenta VSMT, que é o Virtual Server Migration Toolkit, tá? Então essa ferramenta ela era ela era feita, tá? Dentro do Virtual Server e logo depois ela foi substituída, tá? Ela foi abordada para a suíte do System Center, tá? Do System Center Virtual Machine Manager, que hoje é o ponto central, tá? Que faz toda a parte de gerenciamento de máquinas físicas e virtuais, tá? E ele é integrante dentro da família System Center. Então, quando você compra a suíte do System Center, o Virtual Machine Manager vem junto, tá? Bom, o P2V também pode te ajudar em diversas situações do dia a dia, tá? Ele é muito utilizado com problemas dentro do seu hardware, então problemas de disco, HD, isso podem gerar problemas, tá? Ou já propriamente equipamentos obsoletos, aquela máquina que você não utiliza mais, tá? E precisa virtualizar alguma coisa do tipo, ou precisa disponibilizar aquela máquina para um outro ambiente, você virtualiza o que você tem hoje, tá? Então você pode usar aí várias formas para você poder considerar aí o teu ambiente físico para virtual, tá? Bom, softwares de conversão para P2V, tá? Dentro do ambiente Microsoft, tá? A gente pode usar o System Center Virtual Machine Manager, tá? Na versão SP1, tá? A versão 2012 R2, ela não faz P2V, tá? A Microsoft descontinuou, retirou isso do produto, tá? E por uma estratégia de produtos, como já tinha o Disk 2 VHD, né, que é uma outra solução, e o Microsoft Virtual Machine Converter 3.0, tá? Esse último aí, ele faz conversão de tudo. Ele faz conversão de máquina física para virtual, ele faz V2V, que é o Virtual to Virtual, né, que é no caso máquinas, se você quer virtualizar uma máquina VMware para Hyper-V, você consegue fazer também junto com o Converter 3.0. Bom, bom, vamos à demo. Bom, pessoal, na demo eu vou estar explicando o processo de conversão fazendo P2V com a ferramenta Disk2 VHD, que é uma solução do SIS interno que a própria Microsoft disponibiliza. Então, é uma suíte de programas aí que fazem, que são gratuitos, que nos ajudam no processo de administração de sua rede no dia a dia, tá? Então eu vou deixar o link da para download na descrição do vídeo. E o bom do Disk 2 VHD é que ele é portable, então você consegue utilizá-lo sem precisar instalar na máquina, tá? Você pode converter, extrair ele, tá? Então você extrai ele para coisa, ele vai te abrir três opções, uma de informações, tá? O outro, o executável mesmo, a parte de aplicação, e o terceiro, o, a parte de termos para assist, tá? Então eu vou abrir ele, eu vou executá-lo, tá? Bom, a partir do momento que eu executo, ele cria um outro VHD que chama Disk2 VHD-temp, tá? Então ele cria uma outra aplicação aí para poder fazer a conversão. Bom, no Disk2 VHD
Ele é simples, não tem muito segredo, então você pode manter aí a opção de uso VHDX, tá? Para ambientes em 2012 e 2012 R2, tá? O 2008 não é suportado o VHDX, então quando você executa dentro de uma versão 2008 e 2008 R2, essa opção ela vem desmarcada por default. Na opção abaixo, tá? Use o volume Shadow Copy para você poder fazer cópia dos seus arquivos em tempo real, utilizando os mesmo, tá? Então, se caso você tem algum arquivo aberto, ele vai fazer a cópia desse arquivo da mesma forma, tá? E salvando o que estava aberto. Bom, em VHD File Name é um serviço onde você consegue predeterminar o caminho que você vai jogar esse VHDX e o nome dele. Então eu venho aqui onde eu quero salvar o arquivo. Então eu vou clicar aqui, vou criar uma pasta chamada MTI, tá? E ele vai ser o Hyper-V-MTI. Eu vou selecionar a opção VHDX e vou dar um save. Bom, ele já vai me manter aqui, ó, o caminho, tá? Então ele vai colocar lá que vai ser salvo no e2 barra MTI barra Hyper-V traço MTI.vhdx, tá? Bom, na última parte do processo, isso é muito importante, tá? Você definir em qual disco que você quer virtualizar. Então, eu quero virtualizar o E2 porque eu tenho uma aplicação que eu preciso abrir e ela está no E2. Não tem problema nenhum. Você vem, virtualiza, cria, sem problema nenhum. O que nós iremos fazer hoje, mostrar na realidade, é você poder subir o sistema operacional da máquina física. Então, eu vou selecionar o os dois discos, tá? Aqui no caso, o de sistema reservado e o C2 pontos. Tá? Então aqui ele me traz o nome do volume, tá? Que é o volume do coisa e o C2 pontos. O tamanho do disco, tá? O tamanho real, a quantidade de disco que é free, né? Que no caso eu tenho configurada, e o espaço requerido dentro da unidade, tá? Então eu preciso aí ter um disco, eu preciso ter o espaço aí de 12 gigas para poder copiar esse disco, tá? Dentro do coisa. Bom, um ponto importante aí que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado. Como ele cria um disco dinâmico, pode ser que ele crie um disco um pouco maior, tá? Isso aqui é um espaço que ele faz, mas a métrica, como ele tem um volume de sistema estendido em uma outra unidade, ele cria um disco um pouco maior, tá? Então tome um cuidado, é bom deixar um pouquinho de espaço dentro desse processo. E um outro processo pouco importante também é a questão que ele cria um volume ele cria um disco dinâmico. Então esse disco ele vai crescendo conforme a proporção que você vai tendo de informações dentro da tua máquina virtual. Então você tem lá, vamos dar um exemplo, você tem 14 gigas em espaço em disco com o VHD lá. E na máquina virtual você colou mais 14 gigas dentro da tua máquina virtual, você copiou alguma coisa para a tua máquina virtual. Ele vai estender e vai criar um disco com 28 gigas. Entende? E assim sucessivamente. Um ponto importante é que vocês, dependendo da situação, se a máquina vai ter muito arquivo ou não, ela vai ser uma máquina de banco de dados, que tem uma propensão a crescer bastante, uma máquina com SharePoint, alguma coisa do tipo, tome muito cuidado, tá? Porque esse disco vai crescer desordenadamente e aí você vai ter sérios problemas. Ah, Jefferson, posso virtualizar o meu SharePoint? Pode. O único problema é que depois você tem que converter ele para disco fixo, tá? Depois, quando eu estiver configurando a máquina virtual e tiver terminado de configurar a máquina virtual, eu explico para vocês como faz essa conversão de disco dinâmico para fixo, tá? Bom, eu vou dar um create aqui, tá? Ele vai iniciar o processo. Ele já muito provável deve ter começado a fazer a criação aqui dos meus discos. Deixa eu validar aqui só. Bom, ele já aqui, cadê? MTI, tá? Então ele já criou o primeiro disco aí, tá? Esse primeiro disco de 44 megas é o disco de partição de sistema estendido, tá? Que é o sistema de volume lá que ele cria, tá? O espaço reservado. E depois ele já está começando a iniciar o processo de criação dos C2 pontos aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês que essa é uma máquina virtual mesmo que eu estou utilizando, uma máquina física, desculpa.
que eu estou utilizando, então ela tem 32 GB de memória, tudo, tá? E eu vou virtualizar em cima dela depois o processo de configuração quando terminar a cópia. Bom, como nós podemos ver, ele mostra aqui que o processo terminou com sucesso, tá? Então ele mostra aí Disco Export to VHD Complete Successful. E agora eu vou fechar aqui o processo e vou estar explicando para vocês como executar esse disco. Tá? Então eu vou vir aqui no meu Hyper-V, vou criar uma VM nova, vou clicar em Next, vou criar aqui uma máquina chamada MTI 01, tá? Bom, geração 1, tá? Por default ele cria como geração 1, se você criar como geração 2 ele não vai abrir. Vou definir uma quantidade de memória, vou clicar em Next, vou definir a estrutura de rede. Bom, aqui está o segredinho, tá? Bom, se eu quisesse criar um novo, ele criaria, mas não é a opção. Eu vou criar ele como para ele usar para já usar um disco em opção. Não, eu vou fazer melhor. Eu vou taxar depois o disco, tá? Para poder explicar direitinho, que aí depois eu explico o processo de conversão, tá? Vou clicar em Next, Finish. Ops. Ele não criou porque eu não tinha selecionado o campo, porque ele está redirecionado para um outro disco que eu tinha, tá? Bom, eu vou clicar aqui na máquina, vou clicar em Settings, tá? Eu vou adicionar os discos, então eu venho aqui, dou um browser, seleciono qual disco que eu quero. Primeiro eu vou selecionar o de sistema, e depois eu vou vir aqui, vou criar um outro disco, e vou selecionar o disco de... Bom, beleza, criei o disco, maravilha. Pô, Jefferson, o disco está dinâmico, como que eu faço para criar ele para fixo? Bom, você pode vir aqui em Edit, tá? Clica em Next, aqui ó, Convert, que eu posso selecionar, tá? Se eu quiser converter ele para VHD eu consigo também, tá? Aqui está o segredo, ó. Eu seleciono para disco fixo, venho aqui, seleciono o local que eu quero salvar o disco fixo, vou clicar aqui no C2 pontos, vou clicar aqui em uma pasta chamada VM e vou salvar, tá? Aí eu seleciono o, o nome chamado MTI, tá? Beleza, vou clicar em Next e se fosse para converter, clicaria em Finish, ele iria fazer o processo de conversão dessa máquina e você conseguiria fazer o mesmo procedimento que eu fiz nesse processo de inclusão do disco, fazer o mesmo processo, tá bom? Bom, não é o processo que nós iremos executar, tá? Eu selecionei o primeiro disco, selecionei o segundo, vou clicar em Apply aqui e vou clicar em OK, tá? Vou executar a máquina virtual. Bom, ela subiu com sucesso, tá? E aí nós já podemos ver que ela já está em execução, tá? Então, na realidade, a única coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou virtualizando a minha máquina, eu estou pegando a minha máquina física e passando ela para virtual, tá? Então, aqui ela, no caso, vai executar todo o processo de reconfiguração de novo, ela vai validar os processos de driver e toda a parte de execução aí do que ela precisa para poder subir, tá? Bom, o pessoal reclama um pouco de que às vezes pega a tela azul no Disk 2 VHD, tá? Então, assim, tome muito cuidado para ver se acompanha o processo mesmo de execução do disco, tá? Porque você pode ter probleminha aí, às vezes o disco não terminar a conversão certa, então valide aí para que você não tenha problemas, tá bom? Bom, eu vou clicar aqui em Ctrl+Del, vou executar a senha,
do meu usuário. Bom, a gente já tem aqui todo o processo de configuração, tá? E aí aqui os dois arquivos que eu tinha na máquina aqui, ó. Só tome um pouquinho de cuidado, que aqui como eu virtualizei a máquina física pro é o mesmo nome, tudo, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando você virtualizar a sua máquina física, aqui, ó, você tá vendo? Ela vai subir com o mesmo nome, então você pode ter problema de conflito de IP. Então, é importante que quando você virtualizar ela, antes de você subir, ou desligar, ou tirar ela da rede, porque você vai ter problemas futuros com essa questão de SID igual e IP, quando você for configurar, entendeu? Ele não vem por default, ele não configura, tá? O IP. Então aqui ele pegou outro IP da minha rede, que como tá DHCP. Tá bom, pessoal? Curtam os nossos vídeos, tá? Do MTI. Procure no Facebook. No Facebook a gente tem a nossa fanpage, onde cada artigo publicado ele é lançado dentro dessa fanpage, tá? E ele vai estar também na descrição do vídeo. E os demais vídeos do processo que já foram lançados, publicados por outros membros do grupo, vão estar também na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o meu blog, tá? jeffersoncastilho.com.br. Acompanhem a newsletter de lá. E curtam, muito importante você curtir o meu canal do YouTube, no qual você pode, cada vídeo que eu lanço, você recebe uma açãozinha dentro do seu e-mail informando que um novo vídeo foi publicado, tá bom? E você também passa a acompanhar aí os meus vídeos dentro do blog. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.